Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, certo? A aula de hoje vai versar sobre o conteúdo aqui do capítulo 5 da apostila. Opa, aqui extrapolou aqui, deixa eu só corrigir aqui. Capítulo 5 da apostila, tá? Tá lá na página 67. Ok, apostila, capítulo 5, divisores e múltiplos comuns. Vamos falar basicamente sobre o conceito de máximo divisor comum. Só para esclarecer, eu estou pulando propositadamente o capítulo 4, que vai falar sobre o teorema fundamental da aritmética e números primos. Tá? A gente vai voltar a ele na próxima vez, ok? Então, por enquanto, vamos começar aqui com o capítulo 5, divisores e múltiplos comuns. Ok? Bom, para ser mais preciso, né, antes de entrar, a gente vai retornar um pouquinho o conteúdo da aula anterior, no qual a gente falou sobre o lema de divisão euclidiano. Né? A gente viu que, dados dois números inteiros, existe um único par de números, que é o quociente e o resto, um número entre zero, podendo ser inclusive zero, e estritamente menor que o divisor. Né? Então a gente viu o lema de Euclides garantia a existência do quociente do resto definido dessa forma, existência e unicidade, né, nesse par de números quociente e resto. Vamos ver aqui alguns exemplos de aplicação deste lema, que é muito útil na teoria de números. O primeiro exemplo bem básico é o seguinte. Um instante. Então pega um número inteiro qualquer. Quando você considera a divisão dele por 2, né, usando o lema de divisão de Euclides, na divisão pelo divisor 2, você vai ter um quociente e o resto. E o que você sabe é que esse resto está entre 0 e estritamente menor que 2. Ou seja, você só tem dois possíveis restos. Ou o resto é 0 ou o resto é 1 na divisão por 2. Certo? Se o resto for 0, primeiro caso, o teu número é 2 vezes Q mais 0, então 2 vezes Q. Então o teu número é dito par. O outro caso seria quando o resto é 1, o teu número, portanto, vai ser 2 vezes um certo inteiro mais 1. Nesse caso, o número é ímpar. Né? Então, o lema de divisão de Euclides, aplicado à divisão por 2, permite dividir os números inteiros em números pares, que seria o caso de resto 0 na divisão por 2, e números ímpares, resto 1 na divisão por 2. Tá? Em geral, é isso que você aplica quando você divide um número qualquer por um outro fixo. Né? Esse número fixo está limitando o número de casos possíveis dos restos da divisão. Certo? Vamos pegar esse exemplo seguinte aqui, por exemplo. Né? Então ele está afirmando o seguinte: o quadrado de um número inteiro nunca tem resto 2 quando você divide por 3. Pega um número, eleva ao quadrado, divide esse número por 3. Estou afirmando aqui que o resto nunca vai dar 2. Como é que você verifica isso? Pega um número inteiro qualquer, divide esse número por 3, um número inteiro. Então, no teorema de divisão de Euclides, isso aí vai ser 3 vezes um quociente mais um resto. Esse resto é um número entre 0 e 3, não podendo alcançar 3. Então, quais são os possíveis restos aqui? Ou é 0, ou é 1, ou é 2. Vamos analisar caso a caso. Então, pega o caso em que o resto é 0. Então, esse número A aqui, que é 3Q mais R, com o resto 0, vai ser 3Q. Quando você elevar ao quadrado, ele vai ficar 9Q ao quadrado. Coloca um 3 em evidência. Você está vendo que a divisão do A ao quadrado por 3 está dando esse quociente e não está sobrando nada, está dando um múltiplo de 3. Então, quando o número A é múltiplo de 3, o quadrado também é múltiplo de 3. Certo? Se o número original tiver resto 1 na divisão por 3, ele vai ser da forma 3Q mais 1. Eleva isso aqui ao quadrado. Vai dar quadrado primeiro 9Q quadrado, mais 2 vezes primeiro pelo segundo 6Q, mais quadrado segundo. Nas duas primeiras parcelas eu consigo colocar um 3 em evidência. Então o A ao quadrado fica 3 vezes esse número aqui que eu estou chamando de Q grande, mais 1. Então o A ao quadrado ficou 3Q mais 1, ele está no formato lá do lema de Euclides. Então essa aqui é a divisão euclidiana. O Q grande, que é esse número é o quociente, e o resto 1. Então se o resto do número original é 1, o quadrado também tem resto 1. Agora olha o caso em que o número original tem resto 2.
Então, se o número original tem resto 2, ele vai ser 3q mais 2 eleva ao quadrado. A ao quadrado vai ser 9q ao quadrado. Desenvolve o quadrado desse par aqui, desse binômio. Então, quadrado primeiro 9q quadrado, 2 vezes primeiro vezes segundo, 12q mais 4. Certo? Aí o 4 você vai escrever aqui de maneira conveniente como sendo 3 mais 1. Né? Então, eu vou ter 3 mais 1. Esse 3 eu vou juntar com essas outras duas parcelas. Colocando 3 em evidência, eu vou ter isso aqui, 3 vezes 3q ao quadrado mais 2q mais 1. Né? Esse 3 vezes 1 aqui é o 3 que veio do 4. E sobrou 1. Então, note que quando você faz isso, o a ao quadrado fica 3 vezes esse número grande aqui que eu estou chamando de q maiúsculo, mais 1. Então, esse seria o resultado da divisão do a ao quadrado por 3, quando o a tem resto 2. Então, esses são os 3 casos possíveis para um quadrado de um número. Né? Quando é o quadrado de um número com resto 0, 1, 2, você está vendo que os restos possíveis ou é 0 ou é 1. Então, não tem o caso resto igual a 2. Portanto, o quadrado de um número, ao ser dividido por 3, só vai ter resto 0 ou 1. Então, são aplicações do lema de Euclides que você pode utilizar. Né? Então, pelo fato de você ter a limitação do resto, você tem um número de casos possíveis para cada situação. Claro que quando o divisor aqui aumenta, o número de casos vai aumentar. Você vai ter tantos casos quanto for a ordem do divisor. Né? Você poderia perguntar, o cubo de um número quando você divide por 5, por exemplo, quais são os possíveis restos? Faça esse número, começa com um número dividido por 5, você vai ter 5 restos possíveis, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí analisa cada um dos casos e vê se todos os restos vão ser possíveis quando você faz o cubo de um número, ao dividir por 5. É um bom exercício para você praticar. Ok? Então esse é o comentário que faltou a gente fazer a respeito do lema de Euclides. Então, agora voltando para o conteúdo aqui do capítulo 5, né, de divisores e máximo divisor comum. Então, dados dois números inteiros, a gente diz que um número m é um divisor comum de a e b, como o próprio nome está dizendo, divisor comum. Se é um divisor comum, significa que ele divide ambos, divide o a e divide b. Então, m é um divisor comum de a e b, se ele divide o a e divide b ao mesmo tempo. Desta forma, um número d vai ser o máximo divisor comum de a e b, se ele for o maior possível dentre esses divisores comuns de a e b. E a gente nota esse máximo divisor comum por MDC de a e b. De outra forma, né, como a gente viu, o máximo divisor comum é o quê? Você pega todos os possíveis divisores de ambos os números e pega o maior deles. Então, se eu denotar por dA o conjunto dos divisores de todos os divisores do número a, e por dB o conjunto de todos os divisores do número b, certo? O conjunto dos divisores comuns de A e de B seria a interseção desses dois conjuntos. O elemento que está tanto como divisor de A quanto divisor de B. Esse conjunto de interseção aqui são os divisores comuns. Então, se você pegar o máximo desse conjunto, isso aí seria o nosso MDC de A e B. Okay? É interessante observar que o zero ele é divisível por qualquer número. Né? Zero, ele pega um número x, multiplicou por zero, dá zero. Então, qualquer número x divide o zero. Então, em princípio, se eu considerar o máximo divisor comum entre 0 e 0, esse conjunto de divisores do zero seria todos os números inteiros e não teria um elemento máximo. Tá? Porém, é comum você convencionar que o MDC entre 0 e 0 é 0. É uma observação que costuma aparecer na bibliografia. Okay? Então, exemplo de cálculo de MDC. Vamos pegar A igual a menos 18, B igual a 24. Então, eu quero o MDC de menos 18 e 24. Então, pego todos os divisores do menos 18. Está aqui a lista de todos os números que dividem o 18, né? Inclusive com sinal e sem sinal. E todos os divisores do 24. Aqui, listei eles aqui. Agora eu quero os divisores comuns de menos 18 e 24. Então, vem a interseção desses dois conjuntos. Está aqui esses 8 elementos. O MDC é, portanto, o máximo divisor comum. Então, o máximo aqui seria 6. Tá? Dessa é uma maneira muito prática de achar o MDC. Na verdade, a gente já viu. Né? Muita coisa que a gente vê nesse curso de aritmética, a gente já viu na escola. Né? A gente vai reaplicar e exibir demonstrações daqueles resultados que a gente viu na escola. Okay?
Então essa seria uma maneira de você avaliar o MDC entre dois números dados. Você lista todos os divisores do primeiro, todos os divisores do segundo e pega a interseção desses conjuntos. Claro que quando você começa a tomar números muito grandes aqui, você listar todos os divisores desse número não é uma coisa muito prática, certo? Então esse método aqui não seria muito prático quando você está interessado em avaliar o máximo divisor comum entre dois números muito grandes. Uma observação interessante aqui é que se um elemento é divisor de A, ele é divisor do A sem sinal. O conjunto dos divisores do número A é o mesmo conjunto dos divisores do módulo de A. Então quando você calcula o MDC entre dois números A e B inteiros, é a mesma coisa que você calcular o MDC dos números sem sinal. Então no estudo do MDC a gente costuma restringir a números naturais. Eu posso ignorar o sinal dos números se eu estou apenas interessado em avaliar o máximo divisor comum. Uma outra maneira da gente definir o máximo divisor comum seria a seguinte, né? O que é o máximo divisor comum? É um divisor comum, o número D vai ser o máximo divisor comum se ele for um divisor de ambos. E ainda, se você tiver um outro divisor comum, um número C que é divisor comum de A e de B, esse número C tem que ser menor ou igual que o D, porque o D tem que ser o máximo. Então, impondo essas duas condições aqui, seria o mesmo que a definição anterior que a gente viu de máximo divisor comum. Então, é um divisor comum que é o maior possível. O próximo teorema ele tem uma aplicação teórica bastante interessante e ele dá uma caracterização do máximo divisor comum de uma maneira até certo ponto inesperada. Dados dois números inteiros, vamos chamar de D o máximo divisor comum entre eles. Então eu afirmo que esse número dele pode ser escrito como uma combinação linear inteira, né, de A e de B. Então esse teorema está afirmando o seguinte: o MDC pode ser escrito como uma combinação linear dos números A e B, dos quais você está calculando o MDC. Na verdade, essa afirmação não é muito precisa, né? Porque se o número é uma combinação linear inteira de A e de B, então qualquer múltiplo dele também vai ser. Né? Se ele for um múltiplo do D, ele não é mais divisor, o máximo divisor comum. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a minha câmera. Por exemplo, eu tenho aqui o número 15, ele é... Aliás, vamos pegar aqui o MDC entre 15 e 35, né? A gente pode calcular facilmente, vai dar 5, o MDC. Né? Se você olhar, o 5, ele é... O que daria aqui? Daria... Como é que eu posso escrever o 5 como combinação linear de 35 e de 15? Assim, né? 1 vezes 35 mais menos 2 vezes 15. Certo? Escrevi o número... A iluminação não está muito legal aqui. Vou pegar uma caneta mais grossa aqui também. Deixa eu voltar aqui. Então estamos aqui, ó. MDC entre 15 e 35. Se não me engano, esse exemplo vai aparecer mais adiante. É 5. E você pode escrever o 5 como sendo 1 vezes o 35 mais menos 2 vezes o 15. Né? A combinação, o MDC é uma combinação linear de A e de B. Né? Mas existem outros números que são combinações lineares do A e do B. Né? Se eu pegar 10 vezes o 5, né? Se eu pegar 50, bastaria eu multiplicar esses coeficientes aqui pelo número que eu multipliquei o MDC aqui. Né? Faria 10 vezes 35 mais menos 20 vezes 15. Eu ainda tenho o 50 como combinação linear de 35 e de 15, apesar do 50 não ser o MDC. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa proposição, ela na verdade é um pouco mais do que isso que você tem que prestar atenção. O MDC, a gente vai ver ao longo da demonstração, ele é a menor combinação linear possível positiva dos números A e B. Tá? Então, dados A e B, como que eu vou caracterizar o meu MDC entre A e B? A gente vai ver que ele é a menor combinação linear inteira positiva dos números A e B. Isso vai sair da demonstração. Em particular, ele pode ser expresso como uma combinação linear. Ok?
se você refletir um pouco sobre essa proposição depois, você vai ver que se você tiver um outro divisor comum de A e de B, ele não tem como, um outro divisor comum que seja estritamente menor do que o D, ele não pode ser escrito como uma combinação linear do A e do B, né? Porque o D que é o máximo divisor comum, ele é a menor maneira possível de se escrever uma combinação linear de A e de B. Okay? Vamos ver a demonstração disso aí para ver se esclarece um pouco. Então vamos considerar o conjunto, vou chamar de B maiúsculo, o conjunto de todas as possíveis combinações lineares positivas dos números A e B. Okay? Então eu pego x, um certo inteiro, multiplico por A, um certo inteiro, multiplico por B, somo. Isso é uma combinação linear inteira de A e B. Vou pegar só as que fazem esse resultado dar positivo. Então ao fazer isso, esse conjunto B ele é um subconjunto de números naturais, são números inteiros positivos. Então é um subconjunto de natural. E não é vazio. Né? Por que ele não é vazio? Porque eu estou assumindo que o A e o B não são ambos nulos, né? Não vou pegar o A e o B iguais a zero por conveniência, né? São os casos que interessam. Então se eu fizer a combinação linear aqui A vezes A mais B vezes B, esse número não é nulo. Então eu tenho aqui uma combinação linear, um exemplo de combinação linear de A e de B, dando um número que está no conjunto B. Então é um conjunto não vazio de naturais. O princípio da boa ordem garante que esse conjunto tem um elemento mínimo. Vou chamar de C, esse elemento mínimo. Se ele é um elemento do conjunto B, ele é uma combinação linear positiva de A e de B. Ok? Então, vou chamar de C, esse elemento mínimo, ele vai ser essa combinação. O objetivo é mostrar que esse C é exatamente o máximo divisor comum de A e de B, portanto ele vai ser o D lá, né, do nosso teorema. Ok? Então vamos lá, vamos provar que o C é de fato o máximo divisor comum de A e de B. Então primeiramente vamos mostrar que ele é um divisor comum. Vamos mostrar que esse número aqui, m vezes A mais n vezes B, que é o mínimo do conjunto B, ele divide tanto A quanto B. Então vamos fazer uma prova por contradição. Vamos supor que ele não divide o A. Se ele não divide o A, aplica o lema da divisão de Euclides. Então ao dividir A por C, eu vou ter um resto, que é um número estritamente maior que zero, e está entre 0 e C. Isolo R aqui. Então eu vou ter R igual a menos Q vezes C. Mas o que eu sei a respeito do C? O C é essa combinação linear inteira aqui. Ok? Então o que eu faço? No lugar de C aqui, ó, R é A vezes, menos Q vezes C. Então no lugar de C eu boto a combinação linear, MA mais NB. Então eu vou ficar R igual a menos Q vezes o C, C é MA mais NB. Agora eu junto o que tem A e o que tem B. Quando eu juntar o que tem A, eu vou ter aqui ó, 1 menos QM vezes A, mais menos Q vezes NB. Então o que eu fiz? Eu escrevi o número R como uma combinação linear inteira de A e de B, com esse coeficiente aqui e esse aqui. Certo? Então eu estou escrevendo R, que é um número positivo, como uma combinação linear inteira. Se ele é uma combinação linear inteira positiva, ele é um elemento do conjunto B. E eu estou assumindo que a divisão de A por C não é exata, né? Então esse número R é estritamente menor que C, então é menor do que o elemento mínimo do conjunto. Então eu tenho uma contradição, eu tenho um elemento no conjunto que é menor que o mínimo, contradição vinda de eu ter assumido que o C não dividia o A. Portanto o C divide o A, da mesma forma você mostra que o C tem que dividir o B. Então esse número estranho que eu obtive como mínimo dessas combinações lineares positivas, ele é um divisor comum de A e de B. Se ele é um divisor comum de A e de B, ele tem que ser estritamente menor ou igual que o máximo. O máximo divisor comum é D. Então eu já tiro aqui, pelo fato do C ser um divisor comum de A e de B, que ele é menor ou igual que o D. O objetivo agora é mostrar que o D também é menor ou igual que o C. Aí eu vou ter que o D tem que coincidir com o C. Então pega D, o máximo divisor comum do A e do B. Se ele é um máximo divisor comum, ele em particular é um divisor comum. Então o D divide o A e divide o B, ou seja, pela definição de divisor, A é o D vezes algum K, o B também é o D vezes algum T. Então você vem na expressão do C, que era MA mais NB, no lugar de A e de B eu boto K vezes D e T vezes D respectivamente. Substituo isso aqui. Então eu vou estar escrevendo C igual a M vezes o A, que é K vezes D,
mais n vezes o b, que é t vezes d, coloco o d em evidência. Então vou estar escrevendo c igual a esse número grande aqui, vezes d. O que pela definição de divisor, quer dizer que o d é um divisor de c. Se o d é um divisor de c, eles são ambos números naturais, o d tem que ser menor ou igual que o c. Então você mostrou que o c... O que era o c? O c é o menor possível, é a menor possível daquelas combinações lineares. No princípio eu não estou falando nada de divisor comum de a e de b. Tá? Você mostrou no passo inicial que ele é um divisor comum, e agora você concluiu que ele tem que ser exatamente o d, que era o nosso máximo divisor comum. Em resumo, teorema bastante interessante, importante a respeito da caracterização do MDC, é que ele é uma combinação linear inteira dos números dos quais você está calculando o máximo divisor comum e é a menor possível. Okay? Então, um exemplo aqui, né, de aplicação, mera aplicação desse resultado. Vamos mostrar que qualquer que você fixa um número k inteiro qualquer e considera essa igualdade aqui, 15x mais 35y igual a 5k. 5k é uma constante dada. Eu estou afirmando para você que sempre existem x e y que resolvem essa parada aí. Então existe uma solução inteira dessa equação. Isso aqui é o que a gente chama de uma equação diofantina linear de duas variáveis. A gente vai voltar a falar disso mais adiante. Então qualquer fixo k, existe uma solução inteira xy, um par xy que resolve essa parada aí. Ok? Note que o lado esquerdo dessa equação, quando você pensa x e y números inteiros, isso é uma combinação linear inteira dos números 15 e 35. 15 e 35 é o mesmo exemplo que eu tinha citado lá anteriormente, né? Então, quer dizer, aqui eu fiz a análise do MDC, a gente ainda não viu qual o método, né? A gente vai ver daqui a pouco o método para exibir o MDC formalmente. Mas eu poderia então localizar o MDC de 15 e 35 listando os divisores de 15, os divisores de 35, pegando a interseção e depois o máximo você concluiria com MDC dos dois é 5, foi o que a gente afirmou lá atrás no exemplo, quando eu escrevi na folha de papel. Então, pelo teorema, o 5 pode ser expresso de alguma forma, não sabemos qual em princípio. Existe alguma forma de escrever 5 como uma combinação linear de 15 e de 35. Então, existem m e n que fazem 15 vezes m mais 35n igual a 5. O que eu queria lá? Eu queria que tivesse uma combinação dando 5k. Eu obtive uma combinação dando 5. Agora basta multiplicar a equação inteira por k. Ao multiplicar essa equação inteira por k, colocando aqui, organizando os membros de maneira conveniente, eu vou ter 15 vezes mk mais 35 vezes nk igual a 5k. Então, se eu chamar isso aqui de x e isso aqui de y, isso é uma solução da minha equação original. Então, qualquer que seja o k que você coloca aqui, usando o fato de que o 5 divide essa constante aqui, né, e o 5 é o MDC dos coeficientes, a gente vai ver que o método de resolução dessa equação está justamente relacionado com essa proposição, a gente falar de equação diofantina. Tá? Então, pelo fato do 5 se escrever como uma combinação linear inteira do 15 e 35, você acha a solução para esse tipo de equação. Ok? A observação que eu fiz antes ali, né, o teorema ele garante a existência de uma combinação linear, a existência de uma expressão que representa o MDC como uma combinação linear de A e B, mas ele não te dá uma maneira de obter essa combinação. E aí vai entrar o nosso chamado algoritmo de Euclides, aquele algoritmo que muitos de vocês já devem ter usado lá na escola, né, para calcular o MDC de dois números. Vamos chegar lá. Antes de chegar nele, vamos citar um lema aqui que eu vou deixar como exercício para vocês. Dados A, B e N inteiros, eu afirmo para você que o MDC entre A e B é a mesma coisa que o MDC entre A e o número obtido de B somado com algum múltiplo de A. Então, o MDC de A e B é a mesma coisa que o MDC de A e B mais N vezes A, onde N é um número qualquer. Não é difícil verificar isso, né? Eu posso usar a definição das interseções do conjunto de divisores comuns. Quer dizer, o que eu preciso aqui? Eu quero mostrar que o MDC de A e B, o que é o MDC de A e B? É a interseção do conjunto de divisores de A e de B. O que é o MDC desse par de números aqui? É a interseção do conjunto de divisores de A
e o conjunto de divisores de B mais NA. Então o objetivo é mostrar que, se você mostrar que esses dois conjuntos são os mesmos, acabou, né? Porque aí o máximo desse conjunto vai ser o mesmo máximo desse conjunto, e é a definição de MDC. Então no fundo você tem que mostrar que esse conjunto está contido naquele e esse está contido nesse. Mostrou isso, o teu lema está demonstrado. Então não é difícil provar isso, deixa como exercício. Vai ser bem útil essa informação aqui embaixo agora, que é o nosso algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides ele vai te dar um método prático para você calcular o máximo divisor comum entre dois números dados. Tá? Vamos ver como que a gente faz isso? A gente faz uma sequência de passos. Então, dados dois números inteiros positivos, né? Lembra que para calcular o MDC eu posso restringir a pares de números positivos. Vamos assumir que o B é maior ou igual que o A, né? Para eu fazer sempre a divisão do maior pelo menor. Então vamos fazer o passo inicial. Vamos dividir o número B pelo número A usando a divisão euclidiana. Né? Quando eu divido B por A, eu tenho um quociente que eu chamei de Q1 e eu tenho um resto que eu chamei de R1, que é um número que não extrapola o A e está entre 0 e A, podendo dar 0. Se esse resto deu 0, então eu estou afirmando que o B é divisível pelo A, portanto o próprio A já é um divisor comum do 2, né? Porque o A divide ele próprio, divide o B, então o MDC entre os dois é o próprio Azinho, que é o menor dos dois números. Então, se eu, ao dividir o B pelo A já dividiu, então o A é o MDC. Se não dividir, o que eu faço? Vou usar o lema anterior aqui. Ó. Então, eu quero calcular o MDC de A e de B. Isso aqui, pela definição, aqui vai ser a mesma coisa que o MDC entre A e B mais alguma coisa. Né? Um múltiplo de A. É o que está aparecendo aqui. Ó, né? Se eu isolo o R1 aqui, ó, né? O R1 é B menos Q1A. Né? Então, pelo teorema anterior, eu faço aqui o múltiplo, pelo lema, né, perdão, o MDC entre A e B, que é a mesma coisa que o MDC de A e B, eu reescrevi o B. Okay? Isso aqui é a mesma coisa que o MDC de A e R1. Uma mera aplicação desse lema aqui. O MDC de A e R1 é a mesma coisa que o MDC de A e Q vezes A mais R1. Ok? Então, apliquei o lema anterior, então o MDC de A e B passou a ser o MDC de A e R1. Então a ordem de grandeza dos números que você está calculando no MDC diminuiu. Né? O número B, que era um número maior aqui, caiu agora para calcular o MDC de A e R1. Então agora eu faço novamente, o R1 é menor que o A. Então agora eu divido o A por R1. Eu dividi o A por R1, eu vou ter um quociente que eu chamei de Q2 e um resto R2 que tem que ser menor que o resto anterior R1. Tem que ser menor que o divisor dessa divisão aqui. Esse resto 2 pode dar 0. Se deu 0, então o que eu tenho dessa igualdade aqui? Que o R1 divide o A. Então o R1 divide o A, portanto o MDC de A e de R1 vai ser o próprio R1, só que o MDC de A e R1 era o MDC de A e B. Então aqui você já achou o MDC de A e B, que era o teu objetivo original. Se o resto 2 aqui não é 0, ele é um número positivo, usa o lema de novo. Então o MDC de A e R1 é a mesma coisa que o MDC de R1 e R2, aplicação direta do lema lá. Né? Porque o A é Q2 vezes R1 mais R2, estou fazendo MDC com R1, aqui o R1 está fazendo o papel do A lá no lema. Certo? Se eu olhar aqui, né? O MDC do A manteve, aqui eu estou mantendo o B, só que somado com o múltiplo do anterior. Né? Então é isso que eu estou aplicando aqui. Então, se o resto dessa segunda divisão, desse segundo passo, continua dando positivo, o MDC de A e B é a mesma coisa que o MDC de R1 e R2. Então, tá vendo? A ordem de grandeza dos números que você está calculando o MDC está diminuindo. Ok? Passo 3, pego o R1 e divido por R2. Né? Então, divido R1 por R2, eu vou ter um quociente R3, vai sobrar um resto R3, que está entre 0 e R2. Sempre diminuindo esses restos. Né? O resto pode dar 0. Se deu 0, significa por essa igualdade que o R2 divide o R1. Portanto, o MDC de R2 e R1 é o próprio R2. Só que o MDC de R1 e R2 era o MDC do AB. E aí você acabou. O MDC de AB seria esse resto 2 aqui, que é o quociente da divisão, que teria acabado. Se o resto 3 nessa divisão ainda continuar dando positivo, o que você faz? Aplica o lema de novo. Você vai concluir que o MDC de A e B
Nesse passo a passo vai ser o MDC de R2 e R3. E aí você aplicaria o passo novamente dividindo o R2 por R3, você obteria um resto R4 e assim por diante, você vai seguindo, né? Então, teoricamente, se essa divisão aqui não morrer aqui, você sempre vai ter um resto seguinte, menor que o resto anterior que você obteve. Você vai ter uma sequência de passos assim, divido B por A, obtive um resto. Aí divido A pelo resto anterior, eu tenho um outro resto. Divido o resto R1 pelo R2, eu vou ter um outro resto. E assim por diante, eu vou dividir o R2 por R3, vou ter um resto R4. Vou dividir o resto R4 por R5, vou ter um resto R6. E essa sequência de restos, o que está acontecendo? O A é maior que o R1, que é maior que o R2, que é maior que o R3, que é maior que o R4, e assim por diante. Estou obtendo uma sequência de restos decrescente, de restos maiores ou iguais a zero. A ideia é que esse processo tem que parar em um determinado momento, né? Porque se não parasse, você pegaria a sequência de restos R1, R2, Rn, essa sequência que é indefinida, né? Não acaba, são números maiores ou iguais a zero, então isso aqui é um subconjunto de números naturais que deveria ter um menor elemento. Entra o princípio da boa ordem de novo aí, né? Então teria um menor elemento, vamos chamar de RK, esse próximo elemento. Então ao dividir o resto K-1 por esse RK, você obteria o elemento seguinte, né? Porque essa sequência está assumindo que não acaba. Então você teria o elemento seguinte, que não acaba, então ele é maior que zero e é menor que o RK que você está assumindo seu mínimo. Então você tem uma contradição. Essa contradição advinda de você assumir que essa sequência de restos nunca vai se anular. Tá? Então esse argumento te mostra que essa sequência de passos aqui, diminuindo os quocientes e os restos aqui, uma hora ela vai acabar. Então uma hora ela vai acabar, você vai chegar lá, você vai ter esse diagrama aqui no fundo, né? Eu estou dividindo B por A, esse aqui é o famoso diagrama que a gente usa lá na escola, né? Eu quero o MDC de B e A. Então eu pego o maior, divido pelo menor, tenho um quociente, obtenho o resto aqui, né? Aí esse resto eu venho, se não deu zero, se deu zero aqui acabou, o MDC é o A. Se não deu zero, eu venho, jogo ele aqui, né? Jogo ele aqui, aí divido A por R1, eu tenho um quociente Q2 e um resto R2. Se o resto R2 morreu, o MDC é esse aqui. Se não der zero, eu jogo ele para cá, né? Aí divido R1 por R2, tem um quociente 3, um resto R3. Se o resto R3 for zero, o MDC morreu aqui, se não eu trago ele para cá, assim por diante. Uma hora esse resto vai se anular. Esse resto vai se anular aqui. O último que aparecer aqui é o MDC entre A e B. Ok? Então esse é o procedimento que a gente sempre usou na escola. Então está essa demonstração de uma obtenção, um algoritmo, né, de obtenção, conhecido como algoritmo de Euclides, para a obtenção do máximo divisor comum entre dois números. Tá? Se você observar nesse processo, né, então ao fazer essa sequência de divisões, se você voltar de trás para frente com as equações obtidas, você vai conseguir exibir o MDC como uma combinação linear de A e de B, né, coisa que aquele teorema não permitia obter. Né. Então note o que aconteceu aqui. Ó. Aqui eu tenho a minha sequência de passos. Dividi o B pelo A, deu o resto R1. Dividi o A por R1, deu o resto R2. Dividi R1 por R2, deu o resto R3. Fui embora, vim. Dividi o Rn menos 1 pelo Rn, acabou. Então o Rn é o MDC. Agora você volta. Né? Nessa equação aqui, ó, se eu isolar o Rn, eu vou ter Rn igual a Rn menos 2 menos Q vezes Rn menos 1. Tá? Então tem essa igualdade. Só que dessa igualdade aqui, ó, Rn menos 1 eu posso isolar. Isolo o Rn menos 1, eu vou ter aqui Rn menos 3 menos Q vezes Rn menos 1. Então pega esse Rn menos 1 aqui, ó, e substituo ele aqui dentro da equação anterior. Note que nessa equação anterior, o que eu tenho? Eu tenho o Rn, que é o nosso MDC, eu estou escrevendo ele como uma combinação linear dos dois restos anteriores, o Rn-2 e o Rn-1. Quando eu jogar essa expressão aqui dentro aqui, vai estar aparecendo o quê? Rn-2 e Rn-3. Aí você organizando essa expressão adequadamente, você vai estar escrevendo o MDC com uma combinação linear agora, não do Rn-2 e do Rn-1, mas sim do Rn-2 e o Rn-3. Tá vendo? Você está dando um passo para trás. O teu objetivo é escrever o MDC com uma combinação linear do A e do B. O A e do B estão aparecendo aqui em cima, aqui no começo da lista. Então você vai voltando, Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui eu teria o MDC escrito com uma combinação linear de
de R3 e de R2. Ok? Então, no lugar de R3, eu teria substituído anteriormente, eu estaria escrevendo como uma combinação linear de R1 e R2. Agora eu venho e jogo esse R2 aqui dentro. Ao substituir, eu vou estar escrevendo o MDC com uma combinação linear de R1 e de A. Aí agora eu jogo essa expressão nessa. Onde aparecer R1 vai passar a aparecer A e B. E aí eu vou ter a minha combinação linear em termos de A e de B. Okay? Vamos fazer o exemplo aqui. Ó. Vamos calcular o MDC entre 162 e 372. E ao final vamos escrever esse MDC que a gente vai obter com uma combinação linear de 162 e 372. Então como é que a gente faz? Segue o jogo aqui, né? Divide o 372 por 162, quociente dá 2. Não vou ficar fazendo a conta direto, né? Já vou usar aqui que eu tenho os dados feitos. Então dividir 372 por 162 deu quociente 2, sobrou 48. Não anulou? Jogo 48 para cá, divido 162 por 48, deu 3, sobrou 18, não anulou, jogo para cá, divido 48 por 18 dá 2, sobra 12, não anulou, jogo para cá, 18 por 12 tem 1, restou 6, não anulou, jogou aqui, 12 por 6 deu 2, restou 0, então 6 é o máximo divisor comum entre 372 e 162. Okay? Então está aqui a minha lista de divisões, de sequência de divisões que eu obtive. Okay? Então eu tenho 372 igual... Eu reescrevi aqui as minhas expressões que eu tinha no meu quadro. Né? Isso aqui no meu tempo a gente chamava de chiqueirinho, né? Não sei como chamava na sua escola e tal, jogo da velha, já ouvi falar também. Né? Na minha escola, no meu tempo, a gente chamava isso aqui de chiqueirinho. O chiqueirinho que leva para o cálculo do MDC. Né? Então, aqui no chiqueirinho estão escondidas essa lista de operações. Dividir o 372 por 162, deu quociente 12, resto 48. Aí dividir 162 por 48, deu quociente 3, resto 18, assim por diante. Então, cheguei aqui que o 6 é o MDC. Agora eu quero escrever o MDC, o 6, como uma combinação linear de 372 por 162. Então, o que eu faço? Venho aqui na minha equação 4, eu isolo 6. O 6 é o MDC. Como é que fica? 6 é 18 menos 12. Na equação 3 eu isolo 12. Isolei o 12, eu tenho 48 menos 2 vezes 18. Então agora eu pego esse 12 aqui e jogo aqui. Ó. O que eu tenho nessa linha 4 aqui? Eu escrevi o MDC como uma combinação linear de 18 e de 12. Não é isso que eu quero a combinação linear de 372 e 162. Então eu vou voltando. Então no lugar do 12 aqui, ó, dessa combinação linear que eu obtive, eu vou colocar 48 menos 2 vezes 18. Vai ficar 18 menos 1 vez o 12. Ó. 48 menos 2 vezes 18. Aí eu organizo o 18 e o 48. Eu vou escrever o 6, que é o MDC, como uma combinação linear de 18 e 48. Não é isso ainda que eu quero. Eu quero de 372 e 162. Então vou para a equação de cima. Ó. Isolo 18. Isolo 18 aqui, eu tenho 162 menos 3 vezes 48. Então na combinação linear que eu obtive aqui de 18 e 48, agora eu venho no lugar de 18, eu coloco a expressão que eu obtive por 18. Então eu vou colocar isso aqui, eu vou ter 3 vezes o 18 menos 1 vezes 48. Organizo o 48 com 162, eu estou escrevendo o 6, que é o MDC, com uma combinação linear de 162 e 48. Ainda não é o que eu quero a combinação linear de 372 e 162. Beleza, eu vou para a equação de cima aqui, isolo 48, eu vou estar escrevendo 48 como uma combinação linear de 372 e de 162, que é o que eu quero. Agora eu venho com esse 48, jogo ele aqui e vou conseguir reescrever o meu 6, que é o MDC, como uma combinação linear de 162 e 372. Ok? Então ficou 23 vezes 162 menos 10 vezes 372. Tá claro? Acho que não é difícil isso, né? Esse algoritmo aqui certamente você já deve ter visto. A gente apresentou aqui, na verdade, uma demonstração daquilo que a gente acreditou a vida inteira, que é muita coisa, muito que a gente vai fazer nesse curso. É demonstrar coisas que a gente já viu várias vezes e vamos aplicá-las em muitas situações. Deixo como exercício vocês repetirem esse procedimento para esses dois números. Okay? No livro você vai encontrar mais explicações a respeito. Como eu falei, a gente pulou o capítulo 4, que é de Teorema Fundamental da Aritmética em Números Primos. Nós vamos voltar ao capítulo 4 mais adiante e posteriormente vamos voltar a algumas proposições que a gente pulou desse capítulo 5. Ok? Então,
Fico à disposição para as dúvidas de vocês, qualquer questão. Tentem fazer esse exercício da apostila e contem comigo aí. Até a próxima. Valeu!